a gente tem problemas com escassez de insulina no mundo. Esse é um problema crônico que volta e meia tem um episódio de escassez, de estar faltando insulina. E isso é um desafio enorme para o SUS. Eu acho que o DAF passou por momentos muito difíceis de tentar garantir a insulina humana, porque são poucos fornecedores no mundo, porque os produtores de insulina estavam migrando o seu portfólio de produtos para outros tipos de produtos, inclusive para as insulinas análogas, para as canetinhas, etc. E você vinha frequentemente observando esses episódios de escassez. Então, na última chamada de PDP, apareceu uma janela de oportunidade que foi a aprovação de uma parceria para o desenvolvimento produtivo da insulina glargina, que é uma insulina análoga, que tem uma duração maior, que é muito melhor para o paciente. Se você olha para o mundo como um todo, a maior parte dos países do mundo já começaram a migrar muito fortemente para as insulinas análogas, justamente pela maior facilidade de uso, pelo maior benefício clínico para o paciente. E o Brasil ainda estava usando as insulinas humanas. É claro que, no caso brasileiro, o SUS é o maior sistema de saúde universal do mundo. Então, é muito mais difícil para nós e muito mais caro para nós fazer essa migração. Então, essa janela de oportunidade da PDP veio exatamente no momento que nos possibilitou ter mais segurança para fazer essa migração com previsibilidade e gradualmente, de modo a não deixar o paciente do SUS sem insulina e, ao mesmo tempo, começar a oferecer uma insulina de maior qualidade. A insulina humana também veio subindo de preço, muito por conta desses episódios de escassez, então você conseguiu ter uma equiparação do preço das insulinas análogas para as insulinas humanas. Pra vocês terem uma ideia, hoje o Ministério da Saúde adquire cerca de 120 milhões de unidades de insulina, um pouco menos do que isso, de unidades de insulina todos os anos. 90 milhões são as insulinas humanas NPH, que são essas que vão ser aos poucos e gradativamente migradas para a insulina glargina. Quando foi incorporada a insulina glargina no SUS, foi incorporado com uma previsão de 30% dos pacientes no primeiro ano, 60% no segundo ano e 80% no terceiro ano. E é isso que a gente começou a fazer. Então, no final do ano passado, a gente criou um grupo de trabalho, chamamos o CONAS, CONASENS, chamamos o Conselho Nacional de Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes, justamente para a gente pensar em como a gente poderia fazer essa transição de uma maneira gradual, equilibrada e que não ocasionasse problemas na ponta, nem escassez de produto. E esse plano de transição foi idealizado por esse grupo de trabalho, onde se pensou em como é que se faria essa transição e onde se pensou, inclusive, quais que seriam os pilotos. Então, a gente começou a fazer esse processo em 4 estados, a Paraíba está aqui para contar a experiência, o Distrito Federal, o Paraná e o Amapá, para a gente gradualmente ir vendo quais as dificuldades, quais os desafios que ia ter na ponta nessa transição. Você precisa comunicar bem com os prescritores, você precisa prescrever a insulina nova, você precisa eventualmente ajustar, monitorar o paciente, e você precisa fazer isso na atenção básica, que não estava acostumada a prescrever a insulina glargina.